Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Cel, instrutor de voo no Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para a nossa live dessa semana. A nossa live de hoje, gente, vai ser um tema um pouco diferente. A gente vai falar hoje sobre entradas em órbita, as entradas e as esperas em órbita, tá? É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado no voo visual, porque é uma matéria relativa a voo por instrumentos, tá? Então você que está fazendo seu curso de piloto comercial e tem alguma dúvida quanto à órbita, como que divide os setores da órbita, né? O famoso 1, 2, 3 PADEDI, né? Que confunde realmente a cabeça de quem está iniciando aí os estudos do IFR. Então vamos prosseguir com a nossa live para o material, mas sempre eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um joinha e ativarem o sininho. Lembrando que o material vai estar aqui embaixo, tá gente? Esse que a gente vai apresentar agora. Bora lá? Bom, então vamos lá, galera. Aqui está o material, o slide que a gente fez aqui no Aeroclube, especial sobre esperas e órbitas, tá? Basicamente, é um procedimento que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer uma aproximação em algum aeródromo, uma aproximação por instrumento, né? E a gente tem um motivo de contingência de tráfego, a gente tem algum problema, alguma aeronave que ingressou na pista inadvertidamente, tá? E a gente tem que fazer alguma órbita para esperar a pista ficar livre, tá? Ou o tráfego melhorar, a aeronave que precisasse decolar tivesse decolado já, né? Enfim, a espera, como conceito, tá? Ela é entrada no circuito de espera, serão inconformidades com o estabelecido pelo DSEA, tá? Então, quando você pega uma carta de procedimento de um aeródromo, tá? E ela tem um procedimento de espera, de contingência, procedimento de órbita, ele vai estar nessa carta, tá? Não vai estar só o procedimento de descida, vai estar a órbita em cima de algum ponto ou de algum fixo. Então vamos lá, temos aqui a órbita, aqui está o nosso fixo, tá? Com uma curva padrão, uma órbita padrão, ó. Curva de afastamento pela direita, perna de afastamento, curva de aproximação, perna de aproximação, tá? A curva vai ter 1 minuto, é uma curva de 180 graus padrão IFR, perna de afastamento, 1 minuto, curva de aproximação 1 minuto e você voa de novo para o auxílio. Se você está acima do nível 140, você vai ter 1 minuto e meio de afastamento, tá? Porque lá em cima o ar é mais rarefeito, né? Então as curvas têm que ser feitas, as distâncias têm que ser um pouquinho mais ampliadas, né? Então é aquela questão, você está no través aqui esquerdo do fixo, vai disparar 1 minuto, vai concluir esse 1 minuto, iniciar a curva de aproximação, perna de aproximação, vai voar direto para o fixo. Se tiver que fazer mais uma órbita, faz mais uma curva, tá? Por 1 minuto e volta para a perna de afastamento. Assim você vai fazer sucessivamente até o controle te orientar já, prosseguir com a aproximação. Olha aí, aqui estão os conceitos de cada setor. Curva de afastamento é uma curva padrão realizada após o bloqueio do auxílio rádio. Essa curva é 180 graus, deve ser feita em 1 minuto, tá? Uma curva padrão IFR que vai jogar a gente na perna de afastamento, tá? Que você vai voar 1 minuto nessa perna de afastamento, tá? Caso você esteja acima do nível 140, você vai voar 1 minuto e meio. A perna de afastamento você vai para a curva de aproximação, que é mais uma curva de 1 minuto para o lado oposto, tá? É para o lado oposto da curva de afastamento, tá? E a perna de aproximação, que é a que vai levar a gente direto para o auxílio. O tempo total de uma órbita é 4 minutos, sendo 1 minuto para cada perna. Acima do nível 140, a órbita vai ter 5 minutos, sendo 1 minuto em cada curva e 1 minuto e 30 em cada perna, tá? É o que a gente falou, 140 um nível bem mais alto, né? O ar está mais rarefeito, então a órbita é um pouquinho maior, tá? A órbita normalmente se faz mantendo 3 graus por segundo de inclinação de curva, tá? Ou 25 graus ali no seu horizonte artificial. Os circuitos de espera, gente, eles devem ser executados caso você tenha que mudar de altitude, você está descendo para o nível ali que inicia a aproximação, você vai manter aí no máximo 1000 pés por minuto, tá? A gente vai voltar um pouco aí depois nesse conceito, ou até melhor dizendo, a gente vai gravar uma aula sobre a aproximação estabilizada e a gente vai ver quais são os conceitos de aproximação estabilizada, tá? O Stabilized Approach, né?
É um conceito internacionalmente conhecido aí, tá? Então você não pode passar de 1000 pés por minuto de descida, tá? Ou se tiver que subir também, o que é muito difícil, mas caso tenha que fazer, não pode passar desse limite, tá? A órbita, gente, ela pode ser padrão ou não padrão, tá? E ela é baseada num VOR-DME, ou ela vai ser baseada no NDB, ou no fixo, tá? Dependendo, um waypoint, tá? No caso de uma RNAV, algo assim. Só que, gente, você não pode chegar numa órbita do nada e entrar nela, em qualquer área dela, tá? Ou ir direto para o auxílio e fazer qualquer curva para qualquer setor. Existem setores que você tem que entrar na órbita. São 3 os setores da órbita, tá? Setor 1, setor 2 e o setor 3. Mas como que a gente sabe quais são os setores de cada órbita, de cada procedimento? A gente tem uma sequência que a gente faz. Basicamente, você tem aqui o auxílio, ó, nesse desenho é uma órbita padrão, tá? Curva para a direita. Você tem aqui o auxílio. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lápis, a gente vai prolongar o eixo aqui da perna de aproximação, tá? E após isso a gente vai pegar um transferidor e vamos medir 70 graus de ângulo para dentro da órbita, ó. Essa linha aqui, ó, de 70 graus. Com isso, você já vai ter feito a divisão dos setores. O setor que tem aqui essa angulação maior aqui, ó, essa angulação de 110 graus, é o setor 1. Esse setor que tem essa angulação de 70 graus para fora da órbita é o setor 2. E esse outro setor total aqui de 180 graus, ó, é o setor 3. Então, no desenho está bem explicado aqui, ó, setor 1 é uma entrada paralela, setor 2 é uma entrada deslocada e setor 3 é uma entrada direta, tá? E aqui tem os procedimentos dela, mas a gente vai ver abaixo como que se faz esses procedimentos, tá? Aqui temos as órbitas padrão e não padrão, ó. Órbita padrão, curva para a direita. Repare que aqui, ó, a gente prolongou a perna de aproximação, ó, e pegamos os 70 graus para dentro da órbita e dividimos pelos setores. Setor 1, setor 2 e setor 3. A órbita padrão é a mesma coisa, ó. A órbita não padrão é a mesma coisa. Como ela é curva para a esquerda, ó, você vê que ela é não padrão, curvinha para a esquerda. Prolonga-se a perna de aproximação, 70 graus para dentro da órbita, abre o ângulo e traça a reta, tá? Setor 1, setor 2 e setor 3. Lembrando que o setor 1 vai ser sempre de 110 graus, o setor 2 vai ser o de 70 graus oposto à órbita e o setor 3 é esse de 180 graus dentro da órbita, tá, gente? Mesma questão na padrão e na não padrão. Vamos ver aqui as entradas, como que a gente faz. Ó, aqui tem o setor, mais um desenho, ó. Prolongamos perna de aproximação e os 70 graus. É sempre para dentro da órbita, tá, gente? Que a gente traça essa linha de 70 graus. Vamos ver as entradas, ó. Entrada 1 é a entrada paralela, tá? Como que a gente vai fazer essa entrada? Você vai vir pelo setor 1, tá? Você vai bloquear o seu fixo, tá? Seja ele qual for. Você vai voar 1 minuto paralelo à perna de aproximação, só que no sentido contrário, ó. Vai bloquear, voa 1 minuto no sentido contrário, paralelo à perna de aproximação. Após 1 minuto, você vai curvar para dentro da órbita, vai bloquear o auxílio e aí sim você vai entrar em órbita. Por isso que ele chama paralelo, ó. Você vai voar paralelo à perna de aproximação, só que no sentido contrário, tá? Lembrando sempre de cronometrar, gente. Setor 2, você vai fazer uma entrada deslocada, ó. Você vai vir pelo setor 2, vai bloquear o auxílio. Aí que está o pulo do gato, ó. Prestem atenção aqui. Você vai voar por 1 minuto numa proa 30 graus a menos do que a perna de afastamento. Quando você tem aí um procedimento declarado numa carta de órbita, ele vai te dar a perna de aproximação, o valor em graus dela, e vai dar da perna de afastamento. Você vai ter que calcular 30 graus a menos do que a perna de afastamento, tá? Se for uma órbita padrão, e se for uma órbita não padrão, vai ser 30 graus a mais, tá? Que é uma órbita não padrão, uma órbita para o outro lado, uma órbita para a esquerda.
Então você vai pegar esse valor, vai voar por 1 minuto, tá? Após 1 minuto, curva à sua direita e ingressa para fazer a sua órbita, tá? Gente, revejam essa aula depois, tá? Se ficou alguma dúvida. E dê uma olhada nesse material de apoio, tá? Que ele está bem explicativo também. E aqui a entrada direta, que é a mais simples, né? Que o setor 3, setor direto é o maior que tem, né? Então você já entra em algum ponto aqui, você entra aqui na perna de aproximação, faz o bloqueio e entra em órbita. É a entrada mais simples que tem. E aqui a gente tem as órbitas, ó, nas cartas, olha só. Aqui temos uma carta Desseia, essa colorida, e essa preta e branca aqui embaixo é uma carta Jeppesen, tá? A gente vê as diferenças. Olha só, aqui a gente tem a órbita, ó. Você vê que a perna de aproximação tem esse valor 131, perna de afastamento 311. Se a gente fosse dividir, ó, a gente prolongaria essa órbita, o 131, pegaria 70 graus, acompanha aqui a mãozinha, ó, e faria isso aqui, ó, 70 graus para dentro da órbita. E aqui embaixo temos uma carta Jeppesen, ó, você vê que aqui ela é uma órbita que também é uma órbita padrão, tá? Curva para a direita, lembrando que a de cima é padrão, de baixo padrão, curva para a direita. Aqui balizado Porto Seguro, tá? 385 é um NDB, e em cima aqui é balizado num VOR, tá? As duas órbitas são padrões, uma balizada por VOR e outra balizada por NDB. Você vê que aqui tem os segmentos, né, de afastamento, as curvas que você faz de aproximação, vai girar a base e vai se aproximar. Tá? São procedimentos dos mais simples possíveis. Aqui eu não peguei a parte de baixo da carta, gente, só peguei aqui como forma da gente ver como que aparecem as órbitas nas cartas, tá? A gente vai dar uma aula depois sobre cartas específicas. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre órbitas. É um assunto um pouco novo, né, para quem está iniciando aí no IFR, mas assistam essas aulas com mais calma, mandem para a gente as dúvidas que vocês tenham quanto a essa matéria que a gente vai esclarecer. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de mentoria gratuita, tá, que você pode solicitar para entrar, e siga lá as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook do Aeroclube de Juiz de Fora. Até semana que vem, bons voos a todos!